Que você abrisse comigo em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler a história de Mefibosete. Hoje pela manhã estamos com a ceia do Senhor e falamos da mesa do Senhor. Falamos de sentar à mesa com o rei. E o tema dessa mensagem é sentados à mesa com o rei. Jesus é o nosso rei. E ele nos convida a sentar à mesa com ele. Davi convidou aquele homem rejeitado, desprezado, aleijado, limitado, mas Davi convida Mefibosete para sentar à mesa do rei. E Jesus está nos chamando nessa manhã para sentar à sua mesa. Amém? Enquanto vocês estão encontrando aí a passagem, nós estivemos 7 dias em uma viagem ministerial. Eu, pastora Cristiane, pastor Márcio, pastora Keila, pastor Jaziael e pastora Jerusa. Nós fomos ao Rio de Janeiro na quarta-feira da semana passada. Saímos de Garanhuns, participamos de uma conferência lá no Rio de Janeiro, quinta, sexta e sábado. E no domingo nós fomos a São Paulo conhecer algumas igrejas e reunir com algumas lideranças. Então foi uma viagem ministerial de trabalho, né? A gente só teve tempinho para passear um pouco no sábado à tarde. Mesmo assim o Rio de Janeiro estava nublado, né? Eu tive tanta pena dos pastores. Nós conhecemos já o Cristo e o Pão de Açúcar, eles não puderam conhecer, né? Estava nublado, tudo encoberto, e eles não puderam subir. E passeamos também no sábado à noite, o iniciozinho, e a segunda-feira de tarde que a gente teve livre, né? E à noite, segunda de tarde e de noite. Todo o restante do nosso tempo, né, foi na conferência, visitando igrejas, conversando com pastores, reunindo, né, sentamos para ouvir, e foi um tempo muito, muito abençoado, né? E eu quero agradecer as orações dos irmãos nos cobrindo durante essa viagem, né? E nós queremos, né, pelo menos uma vez por ano fazer assim, uma viagem ministerial, onde a gente pode ir, conhecer, perguntar, onde a gente pode receber mais de Deus, nos abastecer, levar os nossos pastores, quem sabe na próxima levar supervisores também junto conosco, porque é assim que a gente aprende com outras pessoas que estão mais adiante de nós, pessoas que já avançaram mais. A gente não pode ficar limitado ao que já temos. A gente tem que sempre ter fome de aprender. Amém? Então aqui em 2 Samuel capítulo 9, de 1 a 13, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então Davi, ele diz: olha, ainda tem alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, de misericórdia, para que eu demonstre graça sobre essa pessoa, por causa de Jonatas. Davi era um homem de aliança, e Davi tinha uma aliança com Jonatas, apesar de Jonatas já ter morrido aqui. Jonatas morreu junto com o rei Saul no mesmo dia, mas Davi era um homem de aliança, e ele tinha um compromisso com Jonatas, de ele e a sua descendência andarem em aliança. Então aqui Davi está dizendo: olha, eu tenho um compromisso com meu amigo Jonatas morreu, mas tem alguém da casa de Jonatas, para que eu, agora que sou rei, demonstre misericórdia, favor, graça. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de aliança. Amém? Hoje as coisas estão muito volúveis, muito diluíveis. As alianças se quebram com tanta facilidade. Os compromissos não são cumpridos mais. Isso é muito ruim. Você não tem mais aquelas amizades que duram anos. Minha mãe, ela tinha amizade de 50 anos. As amizades hoje se acabam, os relacionamentos se acabam, casamento se acaba, relacionamento, né, de irmão com irmão, muitas vezes se acaba. Não há uma aliança. Aqui nós temos Davi como exemplo de um homem que manteve a sua aliança. E olha que Saul
perseguiu Davi. Saul foi um rei terrível com Davi, era o líder dele, e Saul falhou muito com Davi, mas Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E aqui ele começa dizendo: eu quero demonstrar misericórdia, eu tenho um compromisso com a casa de Jonatas. Eu quero te dizer, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso. Mesmo se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mesmo se nós falharmos, o Senhor permanece fiel. O Senhor não falha, o seu amor é infalível. Amém? A sua aliança é mantida, porque a aliança que Ele fez conosco é a aliança de sangue. A aliança de sangue lá na cruz do Calvário foi firmada comigo e com você. E olha, Deus é um Deus de palavra. E assim como Davi aqui está representando Jesus, na figura de Davi, Davi é um tipo de Cristo. E Davi está dizendo: tem alguém para eu usar de bondade? É como se nessa manhã o Senhor estivesse olhando para esse lugar e dizendo: tem alguém aqui, nesse lugar, para eu usar de bondade, de misericórdia, de graça, apesar dos seus erros, das suas falhas? Jesus está nos dizendo isso nessa manhã, amém? Porque Ele tem esse coração, Ele tem esse compromisso de manter a sua aliança, custe o que custar. Agora, veja comigo o verso 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, que ele chama, não é, um servo de Saul, Ziba. Ele diz: Ziba, não tem ninguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus. Da bondade de Deus. Isso me chama a atenção, porque nós não somos bons em nós mesmos. Com a queda, com o pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos, irmãos, a imagem e semelhança de Deus com a queda. Foi manchado. Então a bondade humana sem Deus é uma bondade interesseira, é um amor condicional. A gente vê pessoas boas fazendo caridade, mas muitas vezes os motivos não são motivos altruístas. As pessoas às vezes fazem alguma bondade, algum ato de bondade, porque querem algo em troca, porque querem se promover, quer que o seu nome fique conhecido, é algo interesseiro. Mas a verdadeira bondade nós temos aqui, para que eu use da bondade de Deus. É a bondade de Deus atuando em nossas vidas, porque de nós mesmos nós não somos bons. Lembra quando aquele jovem chamou Jesus de bom? Bom mestre. E Jesus disse: por que me chamas de bom? Só existe um. Claro que Jesus é bom, mas Jesus estava tentando, queridos, colocar a coisa na perspectiva correta. A fonte de toda bondade é o Pai Celestial. Amém? E nós podemos também ser cheios dessa bondade e demonstrar essa bondade para as pessoas. A graça de Deus. Sabia que a palavra bondade aqui é a graça de Deus? É o amor leal de Deus. É uma palavra que em todo o Antigo Testamento ela representa a graça. No Novo Testamento nós temos a palavra graça, mas no Antigo nós temos essa palavra aqui, que muitas vezes é traduzida por misericórdia, por lealdade, por bondade, que é a palavra hesed. Hesed é uma palavra que demonstra graça, favor de Deus, a bondade de Deus vindo em nossa direção. Então aí a graça é o motivo de todas as suas ações para conosco. Deus é motivado pela sua graça. Vamos dizer isso? Deus é motivado pela sua graça. O Deus a quem cremos e servimos e amamos é um Deus gracioso. É um Deus bondoso. Não nos trata como merecemos. Imagine se Deus fosse tratar a mim e a você como a gente merece. Onde estaríamos? O que seria de nós? Pensa comigo agora.
Se Deus fosse nos tratar como a gente merece. Mas Ele não é assim. Boas novas, boas notícias. A graça de Deus supera, ultrapassa os nossos limites. Ultrapassa, excede todo entendimento a graça de Deus. O amor de Deus vai muito além das nossas falhas e imperfeições. Irmãos, eu conheço bem as minhas falhas. Eu conheço bem as minhas limitações. Eu sei quem eu sou. Mas é a graça de Deus operando em mim. Um dos versículos que eu gosto e que eu coloco, como uma frase de descrição, é a frase de Paulo dizendo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Então aqui nós temos Davi dizendo: eu quero usar de bondade, mas na verdade Davi está representando quem? Jesus. Esse Deus que é motivado por sua graça. Agora, veja comigo, vamos voltar no capítulo 4, para conhecer essa figura que vai aparecer agora. Davi então pergunta se tem alguém, e dizem: sim, tem um da casa de Jonatas, o nome dele é Mefibosete. Capítulo 4, só vai voltar algumas páginas, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. E seu nome era Mefibosete. Esse menino agora era um homem. Aqui da idade de 5 anos ele ficou aleijado. Ele tinha nascido perfeito. E eu acho que Mefibosete é um retrato muito bom da humanidade. Nós estamos aqui representados nessa figura. Mefibosete representa a mim e a você individualmente, mas também eu acredito que há aqui uma comparação com toda a humanidade. A humanidade foi criada perfeita. Mefibosete não nasceu aleijado, ele se tornou aleijado. Algo aconteceu, um acidente aconteceu, que tornou aquele menino aleijado. Assim é a história do homem. Nós temos aqui talvez pessoas que nas últimas semanas foram em nossos GEs e foram convidados para estar aqui nessa manhã. Outros estarão à tarde. E nesses GEs de 4 semanas nós falamos sobre o amor de Deus, mas também nós vimos sobre o pecado. E o pecado foi essa situação que aleijou a humanidade. O pecado entrou e simplesmente destruiu tudo que havia de bom, criado por Deus e colocado dentro do homem. O pecado manchou, como eu já disse, a imagem e a semelhança de Deus. E agora não há mais nenhum justo, nenhum sequer. Todos os que nascem aleijados, espiritualmente falando, mancos, limitados. E alguns de nós, além do aleijão original, que é do pecado, que já nascemos em pecado, além desse aleijão, outros aleijões por cima. Abusos que sofremos, abuso sexual, abuso verbal, abuso emocional. Talvez uma criação distorcida, pais violentos, agressivos, negligentes, passivos, ausentes. Talvez sofremos, alguns aqui sofreram humilhações na infância, por algum defeito físico que você tinha, apelidos que foram colocados, críticas, o que chamamos hoje de bullying,
violência, agressões. Alguns aqui sofreram perdas quando criança, talvez perdeu o pai, a mãe, situações traumáticas. Quer dizer, além de já nascermos aleijados espiritualmente, porque nascemos distantes de Deus, separados de Deus pelo pecado, mas outras situações aconteceram. E você sabe qual a tua situação. Eu sei quais foram as minhas. E não adianta a gente tentar evitar, fazer de conta que não aconteceu. Esse não é o caminho mais certo. Às vezes a gente acha que para não doer é melhor não mexer. Mas você sabia que a cura vem quando a gente encara, quando a gente enfrenta, quando a gente decide abrir a ferida, porque é uma ferida em cima da ferida, mas é uma ferida cirúrgica. Toda cirurgia é uma ferida, né? Pega-se o bisturi, corta, se abre, isso é ferida, mas é uma ferida feita para curar. E aquele rapaz, agora já era um homem, ele estava agora aleijado de ambos os pés. Aos 5 anos, sua ama o tomou, e quando ela estava fugindo, ele caiu dos braços dela, talvez, tropeçou e ficou manco. E sabe onde ele morava? Em uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa deserto, um lugar árido, um lugar sem pastagem, sem grama. Para uma sociedade que vivia da criação de animais, morar num deserto era complicado. E Lodebar é essa cidade que muitos de nós estamos. Eu já estive em Lodebar. Já estive por muitos anos em Lodebar. Sozinho, sem esperança, sem expectativa, sem sonhos. Um deserto. Sem pastagem, sem água. Quantas vezes nós estamos nessa cidade de Lodebar? E a gente acha que só isso é o que existe. Sabe por que é bom às vezes a gente viajar? Ter contato com outras pessoas? Faz bem para as emoções. Por quê? Porque a gente vê que há vida além do nosso contexto. Morar fora, por exemplo, para mim fez muito bem. Por quê? Porque eu conheci pessoas, eu vi coisas, eu vivenciei, momentos que me fez pensar, existe vida além de Garanhuns. Existe vida além da minha vida. Porque muitas vezes nós estamos acostumados com tanta limitação. Nós estamos muitas vezes nas emoções tão limitados que a gente acha que a vida só é isso. Então tem pessoas que acostumaram com a escassez, acostumaram com o deserto, acostumaram a viver uma vida emocionalmente frustrada, só sabem isso. É um paradoxo, mas alguém se acostumou a ser feliz sendo triste. Tem pessoas que se acostumaram com a vida que tem e acham que isso é tudo. Eu quero te dizer, há vida além da nossa vida. Amém? Há uma realidade de Deus nos esperando, além da realidade que nós estamos vivendo. Há algo maior da parte de Deus. E esse homem estava lá em Lodebar há anos, acostumado com aquela situação, limitado pelos seus pés e pernas aleijados. Vamos voltar lá para 2 Samuel 9. Continuando aqui o verso 4. Davi pergunta: e onde esse homem está? Onde esse Mefibosete está? Onde esse aleijado está?
Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ou seja, ele morava em Lodebar e morava em Lodebar na casa dos outros. Olha que situação humilhante, degradante. Um aleijado que morava num lugar chamado sem pastagem, sem grama, deserto e ainda morando na casa dos outros, talvez morando de favor. A situação de Mefibosete era essa, e é parecida, irmãos, com muitas vezes a nossa situação de alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Queridos, olha, eu já me comportei como mendigo. Eu gostava de ser vítima. Eu gostava que as pessoas tivessem pena de mim. Eu sabia como manipular as pessoas para que elas me dessem atenção, para que elas perguntassem como é que eu estava, porque eu queria migalhas. Quando alguém chegava e dizia assim: o que é que você está sentindo? Isso era uma migalha. E eu comia, achando que isso iria encher o meu estômago emocional. Mas não enche, migalhas não enche. Você quer mais, você quer mais, você se torna mais manipulador, você se torna mais mendigo. E eu era o tipo de rapaz que as senhoras gostavam de mim. As senhorinhas, elas gostavam de mim. Então elas me davam presentes. Eu lembro que eu morava em Brasília, no Instituto Bíblico, e tinha uma senhora lá que ela gostou de mim. Olhou para a minha cara e gostou de mim. Disse: eu vou te adotar como filho. Dona Catarina. E Dona Catarina me levava para o shopping. Dona Catarina me pagava lanche. Olha, para um aluno de Instituto Bíblico isso é... Eu lembro a primeira vez que eu fui no McDonald's, lá em Brasília, que ela me levou. Vou lhe levar no McDonald's hoje. Uma vez ela me levou no shopping, entramos numa loja lá de grife, ela disse: pode escolher o que você quiser. E eu escolhi. E não foi barato. Mas um dia Deus chegou para mim e disse assim: você gosta dessa situação? Isso é confortável para a sua alma, porque você está acostumado com migalhas. Você tem que parecer o bonzinho, o bom moço. Você não pode contrariar ninguém, você sempre tem que dizer sim. Você tem que parecer espiritual. Mas na verdade, Marcos, o que você está querendo é migalhas, são migalhas. Deus falou assim comigo, gente. Deus nunca pegava leve comigo. Até porque eu dizia: Senhor, eu quero a verdade. Eu não quero estar enganado dentro da igreja. Eu não quero estar colocando a culpa nos outros. E parece que isso agora piorou ainda mais, porque ninguém se responsabiliza por si mesmo. Sempre tem que colocar a culpa no outro. Sempre tem que achar a culpa no outro. Sempre o defeito está no outro. E eu lembro que eu ainda estava terminando o Instituto Bíblico. Eu disse: Senhor, eu quero conhecer a verdade a respeito de mim mesmo. Não é possível que eu vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero mudanças, Deus, eu quero mudanças. E mesmo que isso doa. E eu lembro que o Senhor me disse isso: você é como um mendigo emocionalmente. Você mendiga a atenção das pessoas. Você manipula algumas situações. Você não pede assim abertamente, mas você sabe como. E era verdade, irmãos. Então muitas vezes emocionalmente nós estamos assim. Espiritualmente também. Espiritualmente limitados. Alguém que nasceu de novo, mas não cresceu espiritualmente. Alguém que nasceu de novo, mas não está experimentando a plenitude de Deus. Uma vida espiritual limitada. Uma vida financeira limitada. Onde é que nós podemos aplicar isso? Em todas as áreas.
Nós podemos ser Mefibosete em nosso casamento, não temos um casamento pleno, não temos um casamento feliz, não temos finanças abençoadas. Não estou falando de teologia de prosperidade, não. Estou falando de pessoas que têm uma vida abençoada no casamento, nas finanças, nas emoções, na alma e principalmente na vida espiritual. Compare com 5 anos atrás, onde você se encontra hoje? Espiritualmente falando, você cresceu? Você avançou? Compare com 2 anos atrás. Faz esse balanço, já que nós estamos chegando no final de ano. É uma boa época para a gente fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, para não sermos como Mefibosete, acostumados com a escassez, acostumados com Lodebai e com a casa de Maquir. Vamos continuar. Então mandou, verso 5, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Graças a Deus, porque há alguém que se importa, há alguém mais forte do que nós. Davi diz: traz esse rapaz para cá, traz esse homem para cá. Verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. Antes de continuarmos, isso, essa parte eu já falei. Limitados em nossa vida, mancos emocionalmente, principalmente espiritualmente, longe da presença do rei, em uma terra deserta. Pode passar. Então Davi representa aqui o Senhor Jesus, que nos chama à sua presença. Jesus nos chama à sua presença. Jesus está nos convocando à sua presença. Ei, filho, filha, vem à minha presença. Você que é filho e filha, você que nasceu de novo, eu quero te dizer, Jesus está nos convocando. Manda chamar, manda trazer. Eu quero que sente à minha mesa. Vou ter uma conversa com ele, com ela. E você que ainda não nasceu de novo, se você está aqui hoje e você ainda não tem certeza da sua salvação, você não sabe para onde vai depois da morte, eu quero te dizer, hoje você pode se tornar um filho de Deus. Davi é esse que representa Jesus. E ao entrarmos na presença de Jesus, aleluia, Ele faz promessas. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Irmãos, ninguém entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito. Se você disser que entrou na presença de Deus e saiu do mesmo jeito, eu duvido. Eu tenho dúvidas de alguém que teve um encontro com Deus e continua do mesmo jeito. Você pode ter tido um encontro emocional, você pode ter tido um encontro com a igreja, você pode ter tido um encontro com pessoas, mas encontro com Deus é como Jacó. Encontrou Deus em Peniel, saiu dali marcado. É o encontro de Moisés com Deus na sarça, saiu dali marcado. É o encontro de Davi com o Senhor por trás das malhadas, lá nos rebanhos, nos campos. Davi foi marcado por Deus. E assim por diante. Todos os homens de Deus, na sua palavra, na palavra de Deus, todos os que tiveram encontro com Deus foram mudados. E o que é que Davi promete aqui? Primeiro, ele promete usar de graça, de bondade e de favor. Por quê? Porque é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Às vezes a gente acha que uma pessoa muda por causa de ameaças. Às vezes a gente acha que alguém vai mudar por medo do inferno. Alguém vai mudar com medo do castigo. Eu quero te dizer, nada disso produz mudanças reais, profundas e definitivas na nossa vida. Sabe quais são as mudanças que permanecem? Aquelas que eu mudo constrangido pela graça de Deus. Deus me amou de tal maneira que eu não posso mais continuar do mesmo jeito. A graça de Deus. Olha o que Romanos 2,4 diz. Abra aí comigo.
Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, aqui paciência, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então eu já vi pessoas mudando porque outras pediram. Eu já vi pessoas mudando porque ficaram com medo. Eu já vi pessoas mudando porque se sentiram obrigadas. Pessoas que mudaram porque a igreja pensa assim. Acontece muito isso. Não, a igreja pensa assim, então eu vou pensar também. Olha para mim, nada disso muda. Porque a raiz continua lá dentro. Mudar por causa dos outros, mudar porque a igreja pediu, mudar por medo, nada disso permanece, irmãos. Eu tenho visto pessoas voltando à lama, depois de anos andando com Jesus. Como pode? Como pode alguém que andou com Jesus anos e volta para a lama e começa a praticar coisas piores do que praticava antes de Cristo? Porque não houve mudança, não houve arrependimento. Talvez não houve nem novo nascimento. Frequentou a igreja, foi um religioso. Mas aqui Paulo deixa claro, e é o que Davi está dizendo no verso 7. Jonatas, não tenha medo, porque eu vou usar de graça, eu vou usar de bondade para contigo. Por causa de Jonatas teu pai, eu tenho uma aliança com Jonatas, apesar dele estar morto, mas eu tenho uma aliança. Então Mefibosete não precisa entrar na minha presença com medo. Eu acredito que Mefibosete, quando chegaram lá em Lodebar e disseram, Davi está te chamando, ele disse, pronto, acabou a minha vida. Agora nem mais aleijado eu posso ser. O rei está me chamando, é para me destruir. Quantas pessoas têm essa ideia? Quantas pessoas têm essa imagem errada de Deus? Lembra de Israel? Israel no deserto disse o que a Moisés? Moisés, sobe em nosso lugar, vai, porque nós estamos com medo de Deus. O monte estava fumegando, trovões, relâmpagos, som de trombeta, o monte Sinai sendo abalado. Israel disse, Moisés, suba em nosso lugar, porque nós estamos com medo. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho temor a Deus, é diferente. Eu tenho respeito, eu tenho reverência, mas medo de Deus não. Porque eu sei que o sangue de Jesus foi derramado e agora eu posso ter acesso a Deus por intermédio do sangue. E eu serei aceito na presença dEle, não por mim mesmo, não pelos meus méritos, mas por causa do sangue de Jesus. Você não precisa ter medo de Deus. E aqui Davi está dizendo, Jonatas, não tenha medo. Quem sabe aquele homem entrou tremendo, já se ajoelhando, já se prostrando, já se arrastando, não por reverência, não por respeito, mas por medo. Talvez as duas coisas misturadas. Era na presença do rei, então ele tinha que se inclinar, mas por dentro ele estava tremendo de medo, vou ser morto. Porque um rei, quando tomava posse do trono, acabava com toda a descendência do outro rei. Mefibosete era um herdeiro do trono, porque Mefibosete era filho do príncipe, era príncipe também. Saul era rei, Jonatas era príncipe, os filhos de Jonatas eram príncipes e princesas. Então Mefibosete, naquela visão que ele tinha, ele talvez era uma ameaça ao trono de Davi. E Davi está dizendo, não, você não me ameaça, eu quero usar de bondade para com você, meu filho. Eu estou te tirando de Lodebar. Então a primeira coisa que Davi promete, graça. Irmãos, eu vou terminar esse ponto, para a gente passar para o seguinte, mas eu quero te dizer, ninguém muda se não for por causa da graça de Deus. O amor de Cristo nos constrange.
O amor de Cristo nos constrange. Eu quero te dizer, as mudanças que eu experimentei na minha vida foram profundas, foram reais, foram permanentes. Por quê? Porque eu me encontrei com a graça de Deus. Eu não preciso ninguém me cobrando, eu não preciso ninguém me vigiando. Eu não peco, não por medo, não porque alguém pode descobrir, não. Eu não peco porque eu tenho compromisso com a graça de Deus. Essa graça que me faz dizer não ao pecado. Não é por causa de igreja, não é porque eu sou pastor. Nada disso se sustenta. Quantos cristãos vivendo vida dupla? Publicamente são crentes, cristãos, exemplares. E na vida secreta, na vida oculta, estão lá chafurdando na lama do pecado, se alimentando de impureza, de pornografia, de mentira, de roubo, no trabalho, fazendo coisas escondidas. Por quê? Porque não tiveram um encontro com a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é permissão para pecar, pelo contrário, a graça de Deus é a capacitação para não pecar. Estão usando a graça de Deus de uma forma indevida. Inclusive existe agora, uma tal de super graça. Algumas igrejas estão pregando a super graça. Não, você pode pecar, porque todos os pecados já foram perdoados, inclusive os pecados que você ainda vai cometer. Pode pecar, a graça de Deus é suficiente para cobrir. No final das contas, Deus é amor e vai perdoar todo mundo. Essa é a super graça. Isso é libertinagem, irmãos. Em nenhum lugar das Escrituras nós vamos encontrar dos discípulos, os servos de Deus, os apóstolos, homens e mulheres de Deus tinham muito temor. Eles diziam não ao pecado, porque nós amamos e tememos a Deus. A segunda coisa que Davi promete é restituir o que foi perdido e o que foi roubado. Leia aí comigo, ainda no verso 7. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Te restituirei. Mefibosete, você estava morando emprestado numa casa que não era sua, mas você tem terras, você tem uma herança, porque você é príncipe, Mefibosete. Então eu vou te dar de volta as terras que são suas, porque são de Jonatas, porque são de Saul. Davi está dizendo, como eu sou um homem justo, como eu sou um rei reto, aquilo que é de Saul, de Jonatas é seu, eu vou te restituir o que foi roubado. Aquilo que o diabo roubou, irmãos, aquilo que o diabo matou, aquilo que o diabo destruiu. João 10:10 e 1 de João 3:8. João 10:10 diz o quê? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus estava dizendo, olha, Satanás veio para fazer a sua obra. 1 de João 3:8. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então você não tem que aceitar as condições limitantes do diabo, o que ele impõe para você. Se ele está te dizendo que você nunca vai ter uma família equilibrada, nunca vai ter um casamento abençoado, você tem que dizer, Satanás, o que você está falando é mentira, porque Jesus veio para desfazer aquilo que você veio fazer. Você veio matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida, Jesus veio para devolver, Jesus veio para construir. Olha, irmãos, se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria uma família hoje. Eu não teria um ministério hoje. Eu sei muito bem o que Satanás veio para fazer. Mas eu decidi desmascarar as mentiras dele e acreditar na verdade de Deus para a minha vida. Amém? E terceira coisa, para nós orarmos. Ele diz assim, e tu comerás pão sempre à minha mesa. 3 promessas. Vou usar de graça e de bondade. Vou restituir as terras
que eram dos teus pais, e você vai comer pão sempre à minha mesa. Eu vou te sentar à minha mesa e nós vamos comer juntos. O que é isso, irmão? Sentar à mesa. Primeiro é a hospitalidade. Uma pessoa que recebe bem outra em sua casa, o que é que ela faz? Dá boas-vindas, pode entrar. Mas quando você vê uma mesa preparada, eu fiz isso para te receber. Salmo 23, versos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, olha aí, a graça e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha para mim, eu estou encerrando, mas nosso Deus é um Deus hospitaleiro. Ele é o melhor anfitrião que alguém pode conhecer. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão lá, olhando de longe, talvez rangendo os dentes. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Qual é a nossa resposta? Somos filhos do Rei. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sentados à mesa, hospitalidade. A segunda coisa que sentar à mesa fala é de intimidade. Só senta à mesa conosco quem tem intimidade. Você já experimentou comer em uma mesa e senta uma pessoa estranha? Às vezes o restaurante está muito cheio e você está aqui sentado e senta alguém do teu lado. O que você sente? Não sei se só sou eu que sou melancólico. Alguém fica assim meio estranho, meio incomodado de comer na presença de um estranho. Por quê? Porque não tem intimidade. Vai ver como é que eu mastigo. Vai ver o pedaço de alface no meu dente. Se for feijoada, a casca do feijão preto que ficou. Vai ver que eu como muito. Vai ver que eu coloquei quase 1 quilo. É estranho. Por isso que sentar à mesa fala de intimidade. E eu não tenho tempo aqui mais para ler as referências, mas eu quero que você anote. Marcos 14, verso 3. Fala de uma situação de intimidade, de estar em uma casa, de entrar à casa, de sentar à mesa. A outra passagem que eu coloquei é Lucas 24, 30. A pastora Cristiane citou isso aqui na ceia. Sentados à mesa, no partir do pão, os olhos dos 2 discípulos se abriram. João 12, 2 também fala de Jesus na casa de Maria, de Betânia. Aquela casa era uma casa onde Jesus gostava de estar. Aqueles 3 irmãos sempre recebiam Jesus muito bem. Tanto que Marta, estava preocupada lá em Lucas, correndo de um lado para o outro, porque ela era uma boa anfitriã. Você sabia que a motivação de Marta não estava errada? Ela queria receber bem Jesus. A questão era prioridade. A prioridade era sentar para ouvir Jesus. Depois, varrer a casa, preparar a cama, onde Jesus ia dormir, preparar a mesa, preparar a comida. Era só uma questão de prioridade, mas o coração de Marta era um coração de uma boa anfitriã. Ela queria oferecer o melhor para Jesus. E o nosso Deus é um Deus assim. Sentar à mesa, além de hospitalidade e intimidade, há outra coisa: alimento. Salmo 81, 16. Eu aprendi esse versículo quando eu ainda era aluno do Instituto Bíblico. Eu te darei o melhor do trigo e o mel que escorre da rocha. Sabe o que é o melhor do trigo? É a fina farinha. Era a farinha de trigo mais cara. E Deus está dizendo lá no Salmo 81, 16: eu te daria a melhor comida. Eu te daria o mel que escorre da rocha. Mel ainda hoje é um alimento muito valorizado e caro, não é? 1 litro de mel é mais caro do que
1 litro de água, de Coca-Cola, de gasolina. Um litro de gasolina é R$4 aí, mais ou menos. 1 litro de mel, R$30, R$40, dependendo do mel. É caro. Mas o nosso Deus não está medindo. Não está medindo o que Ele vai nos dar. E João 6, 31 e 35. O que é que Jesus diz? Se vocês comerem do meu pão, se vocês comerem da minha carne, vocês terão parte comigo. Foi o que nós fizemos aqui nessa manhã. E eu quero encerrar orando. Fique em pé, por favor. Põe a mão em seu coração. Queria pedir que você agora não saísse. Eu vou encerrar com essa oração. Mas se você realmente quer sentar à mesa do Rei, se você entende que é como Mefibosete, aleijado, limitado. Senhor, eu sou limitado. Senhor, a vida trouxe marcas negativas. Feche seus olhos agora. Eu quero orar aqui por pessoas que eu sinto que se sentem assim como Mefibosete, bem indignos. Não posso sentar à mesa. Quem sou eu para sentar à mesa? Quem sou eu? Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã, antes de você sair, antes de você voltar para sua casa, antes de você viver essa próxima semana, o Senhor está te dizendo: eu é que estou te chamando, eu é que estou te convidando. O seu valor, quem deu fui eu dei o seu valor, e o seu valor é o preço do sangue do meu filho. Não é prata nem ouro, é o preço do sangue, o sangue de Jesus. Senhor, eu peço nessa manhã que esses irmãos e irmãs, essas pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, nós nos identificamos com Mefibosete, mas também nós entendemos que você é o nosso Davi, você é o nosso rei, que está nos convocando a sair de Lodebar, da nossa situação limitante, para sentarmos à mesa. E o Senhor está nos fazendo promessas, sua graça, seu favor, sua misericórdia, restituição daquilo que perdemos. Senhor, você está, Senhor, nos fazendo sentar à mesa. Obrigado, porque você é um excelente anfitrião. Unges a minha cabeça com óleo, e a minha taça, o meu cálice está transbordando. Obrigado porque podemos ter intimidade com você, Senhor, e você nos alimenta, porque você é o pão da vida, o pão que desceu do céu e que sacia a nossa fome. E eu quero pedir nessa manhã, início dessa tarde, por essas pessoas que estão aqui. Se alguém aqui estava se sentindo, Senhor, limitado, indigno, longe, distante do Senhor, preso em Lodebar, limitado por mentiras, por enganos, eu peço revelação nesse momento, que as escamas caiam e que nós possamos entrar na presença do Rei e sentar à mesa e comer com o Senhor. Em nome de